Oi, pessoal. Antes de mais nada, eu só queria avisar que talvez esse seja o último bloco que eu consigo estar fazendo esse gerenciamento, tá bom? Depois eu passo isso para Joyce, por favor, porque aí depois eu vou entrar em aula e aí eu não tenho mais como fazer, combinado? Então, a palavra agora é da Daisy. Não, tá bom, só esse bloco já chega, pelo amor de Deus, quero tomar banho e dormir. Tem chance, isso só pertence a Joyce. Já pedi para não falar palavrão enquanto o microfone estiver aberto, mas se por um acaso acontecer, relevem, tá? Por favor. Vamos lá, eu saí, peguei, a hora que eu entrei em casa, já liguei de novo e peguei a fala do Thomas, não sei o quanto eu perdi da fala dele, né? Mas ele falou bastante também, então também não consegui filtrar tudo assim, mas enquanto ele ia falando, algumas coisas me ocorreram. O Conselho Municipal de Saúde, eu não lembro de verdade como é que a gente colocou na proposta, mas eu acho que realmente não é assim essencial no Conselho de Cultura. Não que não seja importante, mas já que a gente tem que cortar, primeiro porque não participam, segundo porque, né, de todas as que estão aí, talvez também pensei, sem pensar em mim pessoalmente, talvez pudesse tirar direitos humanos ou promoção social, né? Mas aí eu vou ter que defender o meu peixe e dizer que direitos humanos tem muitos conselhos que trabalham também com a questão, principalmente a cultura de paz, né? Porque ela afeta a nossa pasta. Então, acho que seria legal ficar, tá? A segurança pública, eu vejo assim, é uma secretaria que, infelizmente, é ausente dos conselhos e que teria que estar praticamente em todos os conselhos, pelo menos dos quais eu participo. Por quê? Quando você fala, por exemplo, em cultura, é que a gente ainda não tem esse movimento na cidade, mas eu espero que tenha já a partir desse ano. Por exemplo, a gente vai fazer lá, o pessoal quer fazer uma batalha de rap na praça. A gente tem que conversar com a segurança pública, sabe por quê? Porque o cara chega lá e dali a pouco, me perdoe a franqueza, Machado, e quem for ver essa gravação, a polícia está lá esparramando, né? Quer dizer, então, essa participação, esse envolvimento da segurança pública, até para entender esses movimentos, tanto na questão cultural, nessas manifestações culturais, e aí não só artísticas, né, profissionais, mas nessas manifestações culturais do dia a dia mesmo, né, que muitas vezes elas são podadas, né? Por quê? Porque a gente não tem o envolvimento, e quando eu falo segurança pública, não é GCM, é num todo, tá? A nível, assim, de município mesmo. Nesses processos sociais, né? Tanto eu acho que a relação da segurança pública com a juventude poderia ser melhorada se a segurança pública viesse para esses conselhos e se mantivesse presente no Conselho de Cultura, relação com, inclusive, até vamos mais longe, que não tem a ver com cultura, mas com moradores de rua, com adolescentes, enfim. Então, eu defendo a permanência, mas a permanência efetiva, né, da segurança pública, como ponte, sabe? Assim, por exemplo, se a gente tem o Machado ou qualquer outro representante da segurança pública como ponte, para também começar a fazer essa conversa com os agentes, né, de segurança, para que esses movimentos culturais consigam fluir. Então, defendo por conta disso, tá? Com relação à questão afro, que foi uma coisa que eu percebi também que talvez esteja em discussão, vou defender até a morte, porque há uns 2 anos já eu venho tentando conseguir
algumas coisas assim para trabalhar com a questão da igualdade racial. Quando eu falo algumas coisas, é em termos de apoio do governo federal, de verba, para implantação de projetos e essas coisas todas, e a gente não consegue, sabe por quê? Porque não existe no poder público de Pirassununga nada, absolutamente nada, nenhum movimento, nenhuma ação pública, nada que trabalhe a questão que trabalhe com a população afrodescendente, com a população negra, entendeu? Eles são literalmente segregados mesmo, né? E aí, quando você pega os dados, por exemplo, a gente tem aí, em alguns bairros periféricos, 66% a 70% da população que é afrodescendente, tá? E não existe nem políticas culturais específicas. Aqui eu estou falando cultural porque a gente está no Conselho de Cultura, tá, gente? Então, acho que é importante a gente trazer esse público, esse lugar de fala, tá? Mas para o afrodescendente. Eu acho que isso tem que ficar claro, ou no regimento, ou na lei, que a cadeira afrodescendente é para ser ocupada por afrodescendentes, representando afrodescendentes. Eu acho que tem que ser o lugar deles mesmo. É isso. Não sei se eu perdi muito da fala. Bom, palavra da Samanta agora. Oi, na verdade, a minha colocação vai ser mais de ordem prática, pessoal, porque é o seguinte, eu acredito que se todos nós formos entrar, porque aí todo mundo vai pedir a palavra e a gente não vai sair desse lugar aqui nunca. Então, a minha sugestão é que a gente vá votando tópico a tópico, nesse sentido, desde lá de cima, quando a gente está propondo que seja um conselho não de 28, mas de 22. Daí todo mundo aprova ou não aprova. Acho que a gente já tem que ir indo por tópico, porque a gente já entendeu quais são as colocações que a Joyce conseguiu compilar naquele documento, de quem entra, quem sai. Então a gente vai fazendo um comparativo aqui com o documento original na tela. E também a gente tem o comparativo, e daí vou pedir que o Thomas ou o Almir, enfim, quem tiver mais rápido no gatilho, porque aí a gente começa já aí de fato para votação. Essa secretaria fica... Então, não, sai. Porque se a gente não for para votação agora, a gente vai discutir os 28 negócios, quem fica, quem sai, porque eu vou sair em defesa de uns, o Machado de outros. A gente nunca vai entender aonde vai estar a intersecção onde as pessoas discordam juntas e aonde elas concordam juntas. Então, eu não vou usar o meu espaço de fala para defender as cadeiras que eu acho que devam permanecer, diminuir ou sair. Eu vou esperar o meu lugar de votação, porque senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã, porque... Ainda tem coisa depois disso aqui, né? O ideal é que a gente acabe hoje. Eu acho que fica uma forma mais organizada, e aí, porque muitas vão convergir, e as que não convergirem, aí a gente acaba põe em votação e debate, né? O que tiver que ser debatido e põe em votação. E não, só para... Não que as falas que tenham vindo antes não sejam importantes, viu, gente? Na verdade, é só eu tô dando um posicionamento para ver se a gente consegue otimizar daqui para frente, porque daí a gente defende a cadeira ou não defende a cadeira na hora que a gente estiver falando exatamente daquele tópico. Sobre ela, né? Beleza. Então e é isso. Daisy, da hora que você chegou, a gente tinha visto o artigo 38, que a gente ficamos com dúvidas de algumas coisas e grifamos ele para trazer esperando você voltar para a gente discutir ele depois, tá? Bom, então vamos lá, gente. Tem que só dar uma fala para a Fabiana e o Thomas, que eles pediram também, só para fechar esse ciclo. Pessoal, de vocês, Fabiana e Thomas, eram com relação às cadeiras? A gente pode ir votando agora em blocos, já ir discutindo uma por uma, ou vocês querem complementar alguma coisa? Se a fala deles não for sobre exatamente isso, então eles teriam que passar na sua frente, Joyce, porque agora Sim, seria... pode passar. Não, okay. Então, é sobre a mudança do nome, né, do setorial. Então, eu acho que dá para passar os tópicos e a hora que chegar em música a gente fala. Ok. Eu só queria falar, essa parte da matemática, a primeira linha do artigo 39, eu acho que não vale a pena a gente pôr em votação, porque a gente só vai saber quantos números são depois que a gente entender quem vai entrar, quem vai sair. Então, por mim, podemos seguir os tópicos, mas essa matemática de 28, 22, 14, 11, eu acho que a gente vai ver só no final o resultado. Fechou. O Paulo fez uma colocação aqui, ó. Entendi. É que tinha entendido
que a extraordinária contemplaria também o debate antes das votações. Desculpem. Bora votar. Mas eu acho que é isso, viu, Paulo? É para a gente discutir exatamente o tópico. Secretaria Municipal de Cultura. No documento original estão escritos 2 representantes. Existe uma sugestão de um representante. Daí a gente debate sobre isso e já vota, né? Porque se a gente for debater todos esses, na hora que a gente for votar, a gente não vai lembrar mais aonde a gente concordou ou discordou um dos outros. Não sei, fica a sugestão. Ele meteu um ok Perfeito. e um emoji. Se tem um emoji. E o emoji piscando. Bom, vamos lá então, gente. Letra A, a lei original aqui trazia 2 representantes para a cultura, sendo um deles o secretário de cultura, ou seja, o secretário tinha uma cadeira cativa sempre no conselho. As sugestões dadas e em consenso também foram de Secretaria Municipal de Cultura, 1 representante. E tira a cadeira cativa? E tira a cadeira cativa. Com certeza. Então, um representante sendo qualquer pessoa da secretaria, não necessariamente. Alguém se opõe? Porque eu acho que qualquer coisa a Daisy consegue nos explicar, porque acho que na hora da sugestão eu me apoiei bastante no que ela falou sobre essa questão de não ter esse lugar de cadeira cativa, né, em conselho. Eu concordo que não ter a cadeira cativa também. Gente, deixa eu só explicar uma questão da votação, a gente precisa deixar isso bem didático. Eu vi que o Paulo já se posicionou no fórum, o Machado está falando. Ao contrário, só manifesta quem não quer. Então, mas aí, Joyce, precisa pensar naquelas pessoas que não querem se manifestar nem pelo sim, nem pelo não. Isso é importante também como dado. Aí a pessoa tem que falar, quero me abster para eu poder constar em ato de que a fulano de tal se absteve de votar naquele momento. Tem que manifestar também. Eu só estou falando isso porque se der um empate, eu tenho que entrar com Minerva, entendeu? Então vamos tentar padronizar, gente. Todo mundo aqui tem... Peraí que a Rosinei está pedindo para entrar. Todo mundo aqui tem acesso ao chat? Consegue escrever no chat? Sim. Sim. Então a gente pode fazer o seguinte. Quem estiver de acordo com a alteração, a gente fica calado. Quem quiser se abster, pode só escrever abstenção. Ou pode botar ABS. A gente vai computando aqui, eu vou falando, ou eu, o Igor, quem está se abstendo dessa votação, e quem for contrário também ou pede a palavra, ou levanta a mãozinha aqui do Zoom, e a gente também vai passando. Pode ser assim? Lembrando que só podem ser titulares, né? Sim, só titulares. Me dá uma parte, pessoal. Depois de você, a Daisy. Não, só queria sugerir, então, o seguinte, quem for contra, fale e a gente vota. Porque se não fale, quem fale, a gente vai discutir, então. Eu sou contra, por quê? Por causa disso. Tá bom, vamos votar. Vocês acham? Ok. Isso, só se manifesta quem for contra e escreve no chat quem for abstenção. Ok. Ninguém se abstenha, por favor, já somos em poucos, vamos votar. Tenham opiniões. Voltando, então. Chachado, desculpa, você queria falar, eu brinquei com você, era alguma coisa importante? Não, já fui voto vencido, então deixa quieto, não vou nem propor. Beleza. Então, vamos lá, galera. Secretaria Municipal de Cultura, de 2 representantes, sendo um deles o secretário, passa-se para a Secretaria Municipal de Cultura, 1 representante. Ok. Secretaria Municipal de Educação, 1 representante. Secretaria Municipal de Comércio e Indústria, 1 representante. O Paulo tinha feito aquela sugestão de juntar comércio e indústria com secretaria municipal. A gente tem que votar isso também, não? Eu não entendo eu entendo que não, porque não é uma secretaria só. O comércio e indústria está hoje alocado no centro de convenções, mas são secretarias independentes. Espero. Eu discordo também dessa proposição. Não acho que se juntar as duas coisas é benéfico para o Conselho de Cultura, não. Eu sei que você estava ironizando a situação, mas
Se for proposto Foi e a gente proposto. leu, a gente tem que votar, Foi gato. proposto, foi proposto. Eu discordo da junção também. Mais alguém? Então, permanecemos com a Secretaria Municipal de Cultura e de Comércio e Indústria com um representante. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, com um representante. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um representante. Gente, o Igor está aqui se colocando e perguntando: a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a proposta é manter? Manter. Você discorda? A representatividade dessa cadeira? Nunca houve. Mas é importante que a gente tenha ela, do tipo, tem que ir lá chamar o caboclo pela mão? Eu acredito que sim. Na verdade, gente, não é que nunca houve. Eles eram participativos, era o Vicky e a Marta, mas eles eram participativos quando era presencial. A partir do momento que a gente passou para o virtual, eles não participaram mais. Verdade, verdade. Ok, então seguimos. Estamos na de meio ambiente, um representante. Neste caso, é uma alteração. Todo mundo está de acordo, gente, que fique só meio ambiente, porque já não são mais a mesma secretaria. Isso, essas secretarias agora elas se desvincularam e a gente tem aí sempre a representatividade do meio ambiente. E lá atrás também já houve alguma manifestação da agricultura abrindo mão da sua cadeira. Por isso a gente optou também pelo meio ambiente. Posso resgatar a minha colocação? Talvez a Deise Pode. possa fazer algum adendo. Eu fiz uma sugestão de que era para fazer uma representação alternada das secretarias, que elas ocupassem uma mesma cadeira, mas que em cada gestão essas cadeiras fossem ocupadas por membros indicados de cada uma das secretarias, de meio ambiente e de agricultura, que em uma gestão um ocuparia a titularidade, a outra a suplência, e na gestão seguinte inverteria. Então teríamos a participação de duas secretarias na mesma cadeira. Isso é possível, Deise? Eu acho que cai na mesma coisa que o Paulo falou da cultura. Eu sou contra. Eu cheguei a comentar bastante durante as nossas conversas. Eu acho que não só não é possível, porque aí você tem o titular, ele representa de fato, e o suplente não, porque ele não tem voto, né? E outra coisa, eu vejo a secretaria, assim, a Secretaria de Agricultura, ela não trata de questões culturais, ela trata da parte econômica da cultura só. Se você chamar um agricultor para o Conselho de Cultura, ele não vai nem fazer ideia do que ele está fazendo ali, entendeu? A cultura tradicional é uma coisa. Essa que vem representada pela sociedade civil é muito importante, né? Da cultura rural, da cultura tradicional, não importa o nome que a gente dê, né? Que é a tradição do campo. Mas a Secretaria de Agricultura, o foco dela é a questão econômica, é a agricultura como pilar econômico do município, entendeu? Então, o produtor rural, por exemplo, ele não vai estar ali. Ele vai ser chamado para esse conselho, ele vai achar que ele vai estar tratando de quando vamos pautar a estrada rural, de quando vai um poço artesiano, alguma coisa assim. Então, e meio ambiente, apesar de não ter trabalhos focados na cultura, eu acho que não dá para trabalhar essa questão cultural, porque eu vejo a cultura num aspecto mais amplo, né, que não aquela questão artística só, não dá para trabalhar a questão cultural sem trabalhar a questão ambiental. Mas aí é uma opinião minha. Ok, então eu vou retirar. Eu também não concordo. Pessoal, também não concordo pelo fato de que, se lá atrás já abriram mão dessa cadeira, então não vão ter interesse agora, gente. A gente vai acabar vamos acabar tendo gente do meio ambiente em uma gestão, na gestão seguinte, o nego vai, tem aí. Então. Não, tudo bem. Tudo bem, eu retiro então a minha indicação e apoio a alteração para o meio ambiente. Isso não exclui se por acaso a secretaria voltar a ser uma só de agricultura e meio ambiente, a indicação continua vindo do mesmo lugar. Exato. E se por acaso a do meio ambiente sair... Aí fudeu. A gente tem aqui uma colocação do Rafael Bolito, ele escreve: sou contra o revezamento, a participação ficará interrupta e pode atrapalhar o conselho. Gente, você fazer um adendo, a gente já extrapolou aqui. Eu ia falar e passar a palavra para mim para isso.
A gente tem que votar se a gente vai ficar mais uma hora, porque já deu o nosso horário. Os membros titulares, vocês têm a palavra, se a gente continua mais uma hora, se a gente interrompe, marca outra data. Eu posso ficar mais uma hora. Vai cair esse link daqui a só 20 minutos, mas aí a gente volta mais um link depois com, ainda sendo o conselho, mas aí via computador da Joyce. Só essa diferença que vai ser. Mas o link é o mesmo. Eu posso continuar, o Igor não pode. Ok. Gente, eu também não posso continuar. Aliás, eu já tinha até saído e voltei mais um pouquinho, mas eu tenho outra reunião agora. Eu posso continuar. Quem está contando as votações para ver se a gente permanece ou se a gente interrompe? A minha conexão caiu, eu não ouvi. Eu acredito que ninguém foi contra, só duas pessoas o Igor terá que sair, a Rosinei terá que sair e a Edilane já comunicou que a bateria dela está fraca. A gente tem que ver se a gente não perde muito quórum com isso. Em conta o Se vocês, eu também posso permanecer, sem problemas. Eu também. Então aí só perderemos os dois, é isso? Então, prosseguimos? Prosseguimos, então. Bom, deixa eu ver onde é que nós paramos. Ficamos, então, aprovados, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um representante. F, Secretaria Municipal de Promoção Social, um representante. Vou ficar a Edilane, vai ficar até zerar a bateria, beleza. Ok, Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, um representante. Tá todo mundo vendo que isso é uma alteração, né, gente? Nós alteramos o nome. Ok. Mas está de acordo com a nova nomenclatura, certo? Tá, Ana Deise? Secretaria Municipal de Esportes, um representante. Secretaria Municipal de Saúde, um representante. O Thomas sugeriu tirar, é isso? Eu não lembro. Isso. Foi. Eu acho que a Deise já colocou também que eu sugeri mais pelo fato de que não é uma secretaria participativa atuante dentro do conselho, pelo menos dentro dessa gestão que eu pude participar mais de perto. Então, é mais por isso, porque eu não vejo uma vinculação da atribuição da saúde dentro do conselho e porque eles não participam na prática. Na verdade, nunca participaram, né? Podemos deixar brilhante aqui, porque depois a gente tem que fazer a conta de sociedade civil e poder público. Às vezes Pode falar? Não, que eu ia falar assim, se a maioria das pessoas concordar em tirar essa secretaria, depois quando a gente for acertar a questão numérica, aí a gente vê o que pode ser feito. É essencial que essa cadeira da sociedade civil fique, mas não está paritária, no poder público tem uma a menos, não, daí a gente vê quem a gente volta a colocar, ué. Como vai seguir 1 a 1, segue 1 a 1. Então, nesse caso, retira, porque né, eu voto pela retirada. Eu também voto para retirada. Eu concordo nesse caso. Aí o próximo que vier, a gente vai indo, e o que vier sugestões que vão acabar eventualmente substituindo. Beleza. Então, retirada da Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Segurança Pública, um representante. O Thomas sugeriu a retirada. A gente tem que votar se permanece ou se retira. Eu queria aproveitar... Desculpa, pode falar. Pode, Deise. Não, brincadeira. Falei, acho que tem que mudar o representante.
Não, eu queria colocar, só que, assim, quando eu sugeri a retirada, e aí esse foi o debate que a gente começou a ter e a gente resolveu mudar a dinâmica, a metodologia da reunião, mais no sentido de que, assim, os argumentos que o Machado, enfim, as outras pessoas apresentaram, eu acho que é super plausível. Eu acho que é essencial que a segurança pública, como responsável justamente pela segurança dos eventos e que a cultura se fundamenta a partir da realização de eventos múltiplos, né? Agora, inclusive no espaço virtual também, eu acho que é importante a atuação da Secretaria de Segurança Pública, mas o que eu acho é que, assim, tem que... como eu vou explicar, definir no sentido de que a participação no conselho é de políticas públicas, né? Então, não necessariamente da execução do evento. O conselho em si não é responsável pela execução da Semana Nenete, não é responsável pela execução do evento no Lago, pelo menos essa é a minha interpretação. Então, nesse argumento de que a Secretaria, que a Segurança Pública é responsável, atua diretamente na realização dos eventos, na segurança propriamente dita, nas suas várias atribuições, né, de bombeiro, de guarda civil, enfim, de segurança das instalações, mas eu acho que esse argumento está muito mais relacionado à execução dos eventos propriamente dito do que com o desenvolvimento de políticas públicas. Por isso que eu fiz essa sugestão. Alguém mais se opõe? Nem sei se você, no fim, se opôs ou não. Na verdade, o Thomas tinha retirado, né, esse posicionamento dele, né, anteriormente. Tá, beleza. Então, por enquanto, nós estamos com a permanência da cadeira de segurança pública. Eu só queria fazer uma colocação. De fato, assim, eu voto pela permanência da Secretaria de Segurança Pública, mas eu só queria complementar que há, sim, uma preocupação, eu vejo, Thomas, de políticas públicas em relação a isso, sim. Porque, por exemplo, não só na questão da execução, né? É lógico, isso é óbvio que tem que ter, mas, de repente, do tamanho do evento ou da necessidade de ter X, Y, Z, isso é um conhecimento que nos falta como artista e, às vezes, é necessário. Por exemplo, todo e qualquer evento do Projeto Guri, né, da qual eu represento como coordenador e tal, é necessário ter a presença do bombeiro. É algo que eu não sabia, mas que faz parte de política pública, né? E não só da questão da execução. Então, eu acho que é necessário, porque dependendo dos eventos que foram colocados, que forem criados, editais, premiações, etc., eu acredito que essa opinião é muito importante, né, de estar ali para poder ajudar nessa condição. Não só na questão operacional, mas tática e estratégica mesmo que pede, né? Por isso que eu dou meu voto favorável à permanência. Ok. Bom, seguindo, aí aqui já houveram duas sugestões de inclusão. Uma é da Procuradoria-Geral do município e a outra inclusão é pela Secretaria Municipal de Finanças. Vamos tratar primeiro da Procuradoria? Eu concordo, Procuradoria, e também concordo com Finanças. Eu concordo com as duas também. Eu não. Eu concordo com a Procuradoria, eu discordo de Finanças. E eu tive a oportunidade de entender e ouvir a fala do Thomas, que eu acredito que seja o pensamento de vocês também. Primeiro porque, assim, Finanças não vai ter como participar. Tá? Eles não têm funcionários. A Secretaria de Finanças tem, acho que, 3 funcionários. Né? E, assim, essa questão, por exemplo, que não vai que parou em finanças, na verdade, não parou em finanças. Tá? Se você pegar o trâmite daquele protocolo, ele parou no gabinete da cultura, na cultura no gabinete da procuradoria, e assim foi. Ele parou porque, não entendi até hoje, alguém quis que parasse, porque foi o único CNPJ dessa cidade inteira que saiu e que demorou tanto tempo para sair, porque, como eu já disse, eu repito e eu mostro, a gente consegue CNPJ de conselhos assim, com 30 dias.
com abertura de conta, com tudo. Então, não foi a ausência da Secretaria de Finanças por conta disso mesmo, até porque é isso aí que pode ser finanças para pedir, pode ser a própria Secretaria, o Conselho de Juventude, o Conselho do Idoso, e a última conta do CNBCA, a gente fez pela Secretaria de Direitos Humanos, e aí foi direto para a Secretaria, na verdade, não passou lá pelo começo, por finanças. Então, acho que no final na prática, finanças não agregaria. Procuradoria, sim. Legais é que a gente enrosca, né, em edital e até em questões ao fundo mesmo. Eu acho que a Procuradoria pode vir trazer, assim, né, estando ali presente, um apoio maior para a gente do que finanças. Não desmerecer finanças, gente. Sim, complementando a fala da Deise, eu também sou da mesmíssima opinião, eu sou a favor da Procuradoria e não da Secretaria Municipal de Finanças, até porque a Procuradoria, qualquer indicação deles será de algum advogado. Então, independente de qualquer pessoa da Procuradoria, a gente estará respaldado com uma pessoa ali do jurídico. Já com questão da Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria é muito grande, é pequena a Secretaria em si, como a Deise disse, só tem 3 funcionários, mas, por exemplo, tesouraria, contabilidade, rendas, todos esses setores compõem a Secretaria de Finanças. E aí eles colocariam alguma pessoa dessa, que obviamente não teria tempo de vir, porque também são poucos funcionários, e temos um exemplo clássico, né, que aconteceu, não foi exatamente com a Secretaria de Finanças, mas com a Secretaria de Administração, que a gente pediu uma indicação para compor o decreto da Aldir Blanc, e eles mandaram uma pessoa, assim, totalmente distante da nossa realidade, só para cumprir a cadeira. E a gente sabe que essa pessoa nunca participou de nenhuma reunião e tal. Então, eu enxergo muito esse paralelo, que finanças acontecerá a mesma coisa. A gente está pensando em incluir uma cadeira para ter uma pessoa lá dentro que nos auxilie, né? Assim, ou como foi citado aí, alguém lá de tesouraria e tal, mas na prática, como a Deise bem colocou, não é assim que vai acontecer. Temos mensagens no chat. Calma aí, deixa eu voltar para ler. Paulo Rogério. A Secretaria de Finanças engloba cadastro fiscal, fiscalização de rendas, contabilidade, tesouraria e tributação. Não teria representatividade? Não, ao meu ver, não. Conselho, Igor, retifico minha indicação, mantenho Procuradoria e retiro Finanças. Rafael Bolito, Procuradoria a favor, Finanças contra. Machado, voto contra os 2. Igor, a relevância da Procuradoria para as demandas da cultura afetam as decisões da cultura de forma nuclear. Finanças é um parceiro, mas não precisa de cadeira para isso. Exatamente. Paulo, compreendi. Pensei no sentido de uma parceria de ajuda em questões importantes no fundo. Finanças, Edilane, finanças não. Bom, então acho que ficamos dessa forma, né, gente? Todo mundo aí, a não ser o Machado, que é contra os 2, né? Mas aí a grande maioria votou só pela Procuradoria, é isso? Só pela Procuradoria, isso. Ok, fico de acordo, não tem problema. Bom, poder público é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa a respeito de poder público? Ok, então agora passamos para sociedade civil. Não é no poder público que a gente tem que ver aquela votação de tirar aquelas 3 cadeiras, ou a gente está entendendo que todo mundo concordou com tirar as cadeiras do Cisbril, Cisbrov, Cisbril? Na minha cabeça nós já entramos em consenso, mas precisa pôr em votação. Não, em votação aí, o sistema de patrimônio e memória, sistema de museus e o sistema de bibliotecas. Existe uma proposição para que esses 3 sejam retirados, se tem alguém que é contra. Ok, todo mundo a favor. Obrigada, Sam, pelo toque. Meu cérebro ainda funciona. Vamos lá, então.
Fórum Setorial de Artes Visuais, um representante. Fórum Setorial de Artesanato e Economia Criativa, sugestão de alteração de nome. Fórum Setorial de Patrimônio e Memória. Fórum Setorial de Música. E chegou a minha vez! Vai lá, amiga. Tá, eu pensei na questão da alteração, né, do nome, mas para ter uma abrangência maior aí. A princípio, eu tinha pensado em artes auditivas, conversei com a Rose, ela sugeriu audiovisual, né? Mas depois eu fiquei pensando que talvez mantesse o música, né? Talvez assim, um setorial de música e produção musical. Ou o audiovisual mesmo. É que o audiovisual, ele engloba a questão da... O audiovisual está dentro de filmagem. Eu então, também, quando eu ouço audiovisual, eu ligo com artes visuais, não com música. Sim, então. Pensei em alguma coisa nesse aspecto para dar uma abrangência maior. Porque quando você fala, por exemplo, você pensa em música, você direciona para músicos, né? E para nada mais, assim. Eu gostei por exemplo, do música e produção musical. Porque eu acho que a gente consegue abranger, por exemplo, os técnicos, né? Quem trabalha na parte técnica também, né? Uhum. Eu quero que vocês me ajudem a pensar nisso aí. Igor pediu a palavra. Eu queria dar uma participação aqui no seguinte. Por exemplo, quando eu vejo aqui artes visuais, eu entendo que, por exemplo, muitas pessoas às vezes não entendem muito bem o que é isso. E eu acho que cabe a mim, nesse momento, como representante do setorial, explicar o que é. Eu acredito que isso não é um problema que cabe, por exemplo, aí você me perdoa, né? Para música, porque assim, para mim fica muito claro que quando eu estou falando do setorial de música, é música e qualquer outro som, porque para a população fica fácil esse entendimento, né? Então, Lógico que... desculpa te interromper, assim, Claro. eu não sei se eu falei claramente, mas na verdade, assim, seria audiovisual, né? Então, englobaria uma outra, né, combinação aí, né? Na verdade, teria a combinação do som com a imagem. Né? Sim, eu entendo. Mas assim, o que eu quero falar é uma questão realmente de entendimento popular, por exemplo. Se eu, de repente, sou o representante de música, mesmo que eu faça, por exemplo, mesmo que eu seja um sonoplasta, eu acho que eu iria até você e não iria, por exemplo, até artes visuais, por exemplo, né? Sim. Eu acho que é essa questão, realmente, de ficar um entendimento mais claro para a pessoa que vai se identificar com isso, Se né? a gente chamar a pasta de música de audiovisual, a gente vai, o fotógrafo, o videomaker, essa galera que trabalha com a imagem, com edição, vai procurar quem? A pasta de música, porque é audiovisual, ou a parte de artes visuais? Porque, do que eu entendo, o audiovisual é um braço, é um campo dentro das artes visuais. A música é outra arte, né? Mas eu a questão dos técnicos. Quando a gente fala teatro, circo, todas as outras artes, eu entendo que a gente não está falando só da pessoa que pisa no palco, a gente está falando de todo mundo que trabalha para esse setor. Por exemplo, se o seu Benê que trabalha no teatro, com a parte de iluminação, cenotécnica, quem que ele procuraria para falar se ele tivesse uma demanda? Mas o duro é que, assim, na prática mesmo, a hora que você conversa com essas pessoas,